viveu aproximadamente 1 milênio, 969 anos. E quando as pessoas pensavam que pela vida de Matusalém o homem havia descobrido uma fórmula mágica de viver para sempre, quando as pessoas achavam que a morte se esqueceu de Matusalém, nós lemos no final desse versículo que, apesar de tantos anos, Matusalém morreu. E quando nós lemos esse versículo, nos é trazido à memória a realidade de todo homem. E o Senhor nos ensina com esse versículo de que não importa quanto tempo nós possamos viver nessa terra, o nosso fim é a morte. A morte é uma realidade de todo homem. Nós todos que estamos aqui vamos morrer. E o mundo tem fobia a falar sobre a morte e a pensar sobre a morte. E por mais incrível que pareça, alguns que dizem ser cristãos também têm esse medo de falar sobre a morte. Por isso é que eu trago esse assunto aqui, porque a Bíblia nos fala sobre a morte e nos dá uma esperança e nos dá a garantia de que os que estão em Cristo Jesus não precisam ter medo da morte. E primeiro eu gostaria de definir a morte para melhor compreensão. E vou apresentar aqui duas definições. Uma definição do homem, aquilo que o homem natural diz sobre a morte, aquilo que o mundo pensa e define sobre a morte. Se nós sairmos aqui e encontrarmos qualquer pessoa lá fora e perguntarmos o que é a morte, se nós irmos a um dicionário e pesquisarmos sobre a morte, ou irmos ao Google e escrevermos, todos eles vão nos dizer que a morte é a separação definitiva entre o corpo e a alma, e é o fim de tudo. Essa é a maneira como o homem, na sua loucura, define a morte. Mas se nós formos naquilo que é a verdade, a palavra do Senhor, aquilo que é a definição de Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor vai nos dizer que a morte não é a separação definitiva do corpo e a alma. Realmente, quando morremos, há uma separação do corpo e a alma. O corpo vai para a terra, do pó viemos e de lá voltaremos, e a alma vai àquele de quem é devido, ao nosso Criador, vai a Deus. Porém, não é definitiva essa separação, porque haverá uma ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15. Haverá uma ressurreição em que a alma voltará a se juntar com o corpo e se dará glorificação. Então, o Senhor nos diz que a morte não é uma separação definitiva do corpo e a alma. E também não é o fim de tudo. A morte é o começo de tudo. A morte é o começo de uma vida longa. Uma vida longa com Deus ou uma vida longa sem Deus. A morte é o princípio de uma eternidade. E existe 3 tipos de morte. A morte espiritual, que todos nós passamos, quer seja crentes como descrentes. Essa morte que se deu em Gênesis 3, quando o homem desobedeceu a Deus e o Senhor disse: se comerdes do fruto dessa árvore, certamente morrerás. E essa morte nos é imputada, essa morte nós herdamos do nosso pai Adão. E quer seja crentes, quer seja descrente, todos nós passamos por essa morte. Mas hoje, nós que estamos em Cristo Jesus, temos vida juntamente com Ele. E existe também a morte física, que todo mundo vai passar, quer seja crente, quer seja descrente. Os descrentes continuam mortos espiritualmente e passarão por uma morte física. E nós, os crentes em Jesus, hoje temos vida espiritual, porém passaremos pela morte física. E existe a última morte, a terceira morte, que a Bíblia diz em Apocalipse, a segunda morte, que é a morte eterna.
E essa morte é uma morte que o Senhor reservou somente para aqueles que não estão em Cristo Jesus. E é prazeroso pensar que alguns que estão aqui hoje e que não estão em Cristo poderão passar por essa morte eterna, que é a separação definitiva de Deus, aquele que é a fonte da vida. Transcendent Adonai, defend